Então, senhoras e senhores deputados, cumprimento naturalmente e sou da presença da Associação Esbenense de Proprietários, agradecendo a disponibilidade para esta audição. Cumprimento o Dr. Luís Menezes Leitão, creio que a Vice-Presidente da Associação, Dra. Yolanda Gávea, não? Não, era a informação que eu tinha. Então, peço desculpa, era a informação que eu tinha, de qualquer forma. Muito bem. Cumprimento a Associação. Nós, como sabem, este grupo de trabalho foi criado inicialmente para a discussão do Plano Nacional de Habitação, documento estruturante das políticas de habitação. Entretanto, foi também, naturalmente, alargado o seu âmbito para uma discussão mais transversal de um conjunto de propostas quer do Governo, do pacote Mais Habitação, que hoje mesmo está em discussão também num Conselho de Ministros e também num conjunto de diplomas e propostas dos outros partidos e, portanto, nas últimas audições já temos tido uma discussão e um debate mais alargado. Naturalmente, estas audições e audiências também, temos recebido alguns pedidos, são fundamentais para o debate, para também consolidar, enfim, questões, contributos que os grupos parlamentares tenham e ouvir, naturalmente, o contributo de um conjunto de associações do setor. Por isso, passo-lhe a palavra de imediato agradecendo, dizendo que tem 5 minutos para esta intervenção inicial, mas depois, no final, para a resposta às questões colocadas pelos senhores deputados, terá um período de 15 minutos conjunto para as questões todas. Passo-lhe a palavra. Muito bem, sendo assim, enfim, nós julgávamos que era apenas para tratar do Plano Nacional de Habitação, mas neste caso irei fazer uma referência mais abrangente. Quanto ao Plano Nacional de Habitação, nós deixamos aqui um texto e que gostaríamos que depois de distribuir pelos senhores deputados, dizíamos o seguinte: o Plano Nacional de Habitação não cumpre o requisito do artigo 17, número 3 da Lei de Bases de Habitação, que exige um programa calendarizado com iniciativas e com indicação específica disto. Ora, nada disso se verifica aqui. Nós vemos até que existe aqui apenas um copy-paste relativamente à exposição de motivos da proposta e à introdução ao Plano Nacional de Habitação. Por outro lado, verifica-se que o Plano Nacional de Habitação não refere sequer qual é o financiamento que vai fazer. Diz que o artigo 3º, número 2, diz que é financiamento público com recurso a fundos nacionais e europeus dentro das dotações orçamentais disponíveis, sem prejuízo do recurso a outras fontes adicionais de financiamento, e ainda tem, a nosso ver, uma situação extraordinária, que é vir dizer que revoga expressamente a resolução do Conselho de Ministros 48 de 2015 do Governo de Passos Coelho. Parece que o Governo quer convencer alguém que durante estes 7 anos o que andou a fazer em habitação foi executar a resolução do Conselho de Ministros do Governo de Passos Coelho. Em qualquer caso, o diagnóstico que está a ser feito relativamente a este programa é que ele já está desatualizado em função das medidas que foram anunciadas no dia 16 de fevereiro e que irão ser aprovados hoje, porque se verificarmos logo, o Governo vem dizer neste plano que vai aplicar a transição para o NRAU relativamente aos contratos antigos, quando o que anunciou agora foi o retorno ao congelamento de rendas e, precisamente por isso, nós estamos a verificar que, neste caso, o que estamos a fazer é estar com um Plano Nacional de Habitação que já está desatualizado, ainda antes do Parlamento o aprovar, o que é algo absolutamente extraordinário e que mostra que estamos um pouco à deriva nesta área. Em qualquer caso, eu devo dizer que, a propósito destas medidas, a página 42 do Plano Nacional de Habitação parece que já antecipou o que estava em causa, que é colocar no mercado de arrendamento muitos dos fogos atualmente volutos e, na medida do possível, habitações de residência secundária. Portanto, ao contrário do que tem estado a ser anunciado, há um risco sério de todos os imóveis devolutos e até as residências secundárias virem a ser sujeitos a medidas como o arrendamento coercivo. E isso é algo que, a nosso ver, nos parece muito preocupante. Queremos dizer também que, ao contrário do que tem vindo a ser dito, não é verdade que essa medida do arrendamento coercivo esteja prevista na lei atualmente, porque está prevista, de facto, na lei dos solos e no regime de reabilitação urbana, mas sim para uma medida de reestruturação da propriedade, em caso de realização de obras coercivas e para a Câmara se ressarcir do que gastou em obras coercivas.
coercivas. A verdade, no entanto, é que não tem aplicação por uma razão óbvia. É que o que a Câmara faz habitualmente, se fizer obras coercivas, é executar o imóvel e para isso não precisa de arrendamento coercivo nenhum. Muito mais rapidamente, com a venda judicial do imóvel, consegue obter o ressarcimento neste âmbito das rendas coercivas. Portanto, das obras coercivas. Portanto, é evidente que nada disto se encontra previsto na lei e só por uma verdadeira mistificação é que alguém pode vir dizer que já temos arrendamento coercivo hoje previsto na lei. Não temos. E precisamente pelo facto de não o termos, e não se venha dizer que o conceito de prédio devoluto já está previsto na lei, porque de facto está previsto para aumentar o IMI, mais precisamente para triplicar o IMI. Agora, é completamente diferente nós temos um IMI triplicado do que termos uma casa arrendada à força com pessoas estranhas metidas lá dentro e que não se sabe quando é que alguma vez sairão, se é que alguma vez sairão, porque a última vez que esta medida foi tomada foi de facto no governo de Vasconcelos e muitas pessoas que nessa altura entraram nas casas ainda hoje lá estão. Precisamente por esse motivo é que é um seriíssimo risco relativamente a esta questão de arrendamento coercivo, que nos parece muito grave e precisamente por isso nós consideramos plenamente justificado que os imigrantes e até as pessoas com residências secundárias tenham receio de que esta situação venha a ocorrer. E não se venha dizer, não, mas temos aqui no conceito de imóvel devoluto, por amor de Deus, em 10 dias uma notificação e diz que o domicílio fiscal resolve o assunto. Isto é o que tem sido dito para a defesa dos nossos imigrantes, quando em 10 dias sem resposta podem ver as casas com outras pessoas lá dentro. É preciso ver, de facto, o grande risco que temos. O último aspecto que nós gostaríamos de dizer é o retorno ao congelamento de rendas. Já está demonstrado que quando há congelamento de rendas não há habitação e precisamente por isso nós estamos a assistir ao 4º congelamento de rendas feito desde 1910, que está feito neste momento não apenas para os imóveis antigos que se estava à espera e está neste Plano Nacional de Habitação que eles devem transitar para o NRAU, agora diz que afinal não transitam e precisamente por isso voltam a ficar em rendas congeladas. Como também se aplica esta situação agora relativamente ao congelamento que já foi feito em 2%, em vez de aplicar a inflação que deu o que deu, porque grande parte do que estamos a passar hoje é derivado dessa medida disparatada e agora ainda por cima quer-se acrescentar de que as pessoas não poderão celebrar contratos a não ser com base nas rendas anteriores. Isto, senhores deputados, é a morte do mercado de arrendamento em Portugal. Tenham consciência disso do que estão a legislar, porque como há várias, hoje em dia nós responsabilizamos as pessoas que há décadas tomaram estas medidas, também, provavelmente, toda a gente olhará para o que este Parlamento, e é este Parlamento que tem competência para decidir sobre arrendamento, isto é o que diz a Constituição, e precisamente por isso este Parlamento tem a sua responsabilidade de não deixar que este tipo de medidas ocorram em Portugal e continuemos a ser um Estado de Direito democrático e não propriamente um retorno ao pré com uma deriva venezuelana como estas medidas aqui estão. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Boa tarde, Senhoras e Senhores Deputados. Boa tarde, Sra. Professora Menezes Leitão e Sra. Doutora Luzia Gomes Pedro. É um gosto ter-vos cá e ouvir os contributos que nos podem trazer a esta nossa discussão e reflexão acerca da habitação e dos problemas da habitação. Para o grupo parlamentar do PSD, o debate deverá centrar-se naquele que é o grande problema, que é um problema de oferta de habitação. E estamos a falar de uma oferta pública e de uma oferta privada. E o Sr. Professor Menezes Leitão, na sua exposição inicial, fez algumas referências que nos podem levar a tirar conclusões, nomeadamente quando se refere ao regime do arrendamento urbano, ao congelamento das rendas e à frustração de expectativas que este pacote mais habitação traz a todos aqueles que iniciaram um processo de transição para o novo regime do arrendamento urbano em 2012 e depois, e portanto que viram ao longo dos anos essas expectativas serem frustradas, porque os prazos foram sendo prorrogados sempre e, portanto, aquilo que era um prazo de 5 anos passou a 8, depois passou a 10 e nunca mais temos fim e agora ao fim é dizer, afinal não vai ser nada disto, vamos voltar atrás e já não há transição. E, portanto, aquilo que nós identificamos como um dos grandes problemas é o mercado de arrendamento não funcionar. E entendemos, e o grupo parlamentar do PSD entende, que um dos grandes problemas da habitação é a política de arrendamento que nós temos em Portugal e as sucessivas alterações que têm vindo a ser efetuadas.
o que desmotiva, o que cria instabilidade, e isso é prova mais evidente que desde 2006 até hoje nós já tivemos mais de 11 ou 12 alterações ao regime. E, portanto, queria perguntar-lhe de uma forma muito direta, Sr. Professor, se entende que, de facto, este é um dos grandes problemas, se uma política que incida sobre a legislação do arrendamento será uma política que possa ser direcionada para aumentar a oferta e como é que isso pode acontecer, e perguntar-lhe o que é que desmotiva mais os proprietários? São os impostos que pagam enquanto senhorios ou são as sucessivas alterações ao regime do arrendamento urbano? Além destas questões, ainda uma nota no que respeita também aos proprietários que afetam os seus imóveis ao alojamento local, nomeadamente na modalidade de quartos. E como é que o Sr. Professor vê as medidas que foram anunciadas relativamente a esta matéria e ao alojamento local, não só na modalidade de apartamento, mas aquela que eu gostaria que incidisse era na modalidade de quarto, se isto não é apenas a enganar, porque nós sabemos que até o arrendatário pode ter hóspedes em sua casa sem necessidade de autorização do senhorio. E, portanto, gostaria de ouvir os seus comentários acerca destes 3 aspectos muito concretos. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Salvador Formiga. Obrigado. Boa tarde, Sra. Coordenadora. Boa tarde, Dr. Luís Menezes Leitão, Doutora Luísa Gomes Pedro. Um agradecimento pela vossa disponibilidade para estarem aqui hoje e para nos esclarecerem algumas questões que possam surgir. Naturalmente, esta questão da habitação este problema da habitação não é um problema exclusivo de Portugal, é um problema que atravessa toda a Europa. E, naturalmente, é importante encontrar soluções e soluções estruturais. Foi para isso criada a Lei de Bases da Habitação, o Plano Nacional da Habitação, no sentido de encontrar as soluções necessárias para resolver estas questões. Naturalmente, com o pacote Mais Habitação, foram-se discutindo outras questões também, e há a questão da proposta mais polémica, que tem a ver com o arrendamento compulsivo, mas que, de alguma forma, já têm vindo a ser dadas respostas relativamente a isso, casas de férias, casas de imigrantes, pessoas deslocadas por razões de saúde, profissionais, formativas, estão efetivamente fora desses arrendamentos compulsivos. Naturalmente, o Plano Nacional de Habitação é um documento que deve ser revisto, e está previsto isso na Lei de Bases também, deve ser revisto, e tem uma forte está no Plano Nacional de Habitação prevista a construção de 26 mil imóveis através de financiamento do PRR, com investimento de 1,8 milhões de euros, porque essa, na nossa opinião, é também uma das grandes falhas da habitação em Portugal, é o parque habitacional público para arrendamento. E basta olhar para países onde, efetivamente, o parque habitacional público é uma realidade, como a Holanda, ou, neste caso, Países Baixos, própria Áustria, em que 40% do parque habitacional é público, para arrendamento, e mesmo assim existem um conjunto de problemas a este nível. A pergunta que eu gostava, as perguntas que eu gostava de deixar têm a ver com como é que os proprietários olham para esta necessidade de investimento do parque habitacional público, e que medidas também, de alguma forma, poderiam ser interessantes para evitar a especulação, porque a habitação é uma questão demasiado importante para ser alvo de especulação. Os censos de 2021 mostram que, nos últimos 10 anos, as rendas subiram cerca de 42%,
bem acima daquilo que foi a inflação durante esse mesmo período. E sabemos também que existem problemas que a própria associação já tem vindo a discutir sobre elas, sobre os imóveis devolutos que têm origem nas heranças indivisíveis. Tempo. Embora o Código do Direito Civil tenha, de alguma forma, facilitado e simplificado o processo de inventário, era importante também, de alguma forma, encontrar algumas medidas que pudessem simplificar este processo no sentido de resolver estas questões. Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao do Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Filipe Melo. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Boa tarde, Srs. Deputados. Cumprimento e agradeço a vinda ao Sr. Professor Luís Menezes Leitão e à Sra. Doutora Luzia Gomes Pedro. Agradeço a vossa disponibilidade para nos dar o vosso aporte sobre este flagelo que o país vive, que é a falta de habitação. Não é a habitação, mas é a falta de habitação. Naturalmente que nos preocupa, como não podia deixar de ser, os proprietários, mas preocupa-nos também as pessoas que necessitam de habitação. No entanto, compete ao Governo fazer este equilíbrio entre proprietários que trabalharam uma vida para ter os seus imóveis, os seus investimentos, e ao Estado Social a garantia de uma habitação digna para todos. Mas volto a dizer, compete ao Governo fazer esse equilíbrio e não compete aos proprietários fazê-lo em substituição do Governo. Portanto, este pacote de medidas que hoje é apresentado ignorando toda a opinião pública, ignorando inclusive o Sr. Presidente da República, o Governo leva a cabo estas medidas cartaz que serão inconsequentes e com claro prejuízo e atropelo, chamemos-lhe assim, a um direito consagrado na Constituição, que é a propriedade privada. O Sr. Deputado do Partido Socialista dizia há pouco que, por via do PRR, construção de 26 mil novos imóveis. Isso não é verdade, o Sr. Deputado sabe que não é verdade. Apenas um terço dessa verba está prevista para construção nova. O resto é para restauro, reabilitação, requalificação, portanto, antes fosse para a habitação nova, porque a verba disponível daria para muita e muita habitação, que certamente não iria resolver a totalidade do problema, mas iria ajudar a solucionar uma parte. Eu também não posso deixar de dizer e eu conheço muitos casos de pequenos proprietários, tanto de alojamento local como de casas arrendadas, de pessoas que trabalharam uma vida inteira, que compraram um apartamento e que têm esse apartamento no mercado de arrendamento. Vêm as rendas ser congeladas. O Estado congela as rendas, mas o Estado esqueceu-se de dizer: eu ajudo-vos nas obras de conservação, eu ajudo-vos nas obras de requalificação, eu ajudo-vos a remodelar a fachada do prédio que tem que ser remodelada. Portanto, o Estado não pode tirar aos pequenos proprietários, principalmente, o esforço de uma vida, não pode obrigá-los a pagar e a não receber consoante a inflação. A inflação é para um, é para todos. E o Estado, o que está a fazer aqui, é apenas e só um papel discriminatório. Perante tudo isto, Sr. Doutor, eu tinha só uma questão para lhe colocar. Tendo em conta este programa, tendo em conta o que eu falei, e teria muito mais para falar, mas o tempo não me permite, há algum tipo de confiança possível dos proprietários neste Governo? Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Eu passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Srs. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Dr. Luís Menezes Leitão e a Sra. Diretora Luzia Gomes Pedro, agradecer a vossa presença.
Tal como o Dr. Menezes Leitão, ao início da sua intervenção, dizia, o ponto de partida destas reuniões, de facto, é a proposta de lei do Governo sobre o Programa Nacional de Habitação. E depois, naturalmente, o tema tem vindo a tornar-se cada vez mais amplo e a trazer vários outros assuntos, e é inevitável que o debate se torne, de facto, mais abrangente. Mas eu não vou deixar de fazer uma referência, tal como o senhor fez, de facto, sobre o tema que dá origem a estas reuniões. E a proposta de lei do Programa Nacional de Habitação, apresentada pelo Governo, mereceu também por parte do PCP as maiores críticas. Por razões eventualmente diferentes quanto ao conteúdo, mas depois quanto à forma, quanto à sistematização ou falta dela, quanto à calendarização ou falta dela, quanto à ausência de programação financeira e quanto à exiguidade dos recursos disponibilizados, penso que é completamente evidente que estamos perante um problema. Eu até diria que uma crítica que temos vindo a destacar é que quando o senhor, na sua intervenção, confrontou esta proposta de lei com aquilo que é a norma da própria Lei de Bases da Habitação, e de facto seria suposto que a Lei de Bases da Habitação fosse concretizada por via deste PNH, o que é certo é que esta proposta para o PNH é muito mais visivelmente orientada para a aplicação do PRR do que propriamente da Lei de Bases da Habitação. E temos vindo a levantar essa crítica desde o início. Temos um conjunto de matérias que consideramos que é preciso ir muito mais longe, do ponto de vista da disponibilização de recursos e da sua afetação para as questões de habitação. Agora, há um aspecto que para nós, e aqui sim, neste debate mais transversal, há um aspecto que para nós é uma preocupação, também ela transversal nestes vários outros temas, que é o problema da habitação ser hoje um subproduto da especulação. É um subproduto da especulação imobiliária e um subproduto da especulação financeira. E para nós é um problema grave, e é um problema que tem vindo a agravar-se cada vez mais ao longo dos últimos anos, o problema da especulação imobiliária. E eu gostava também de ouvir a vossa perspectiva sobre isso. Porque nós já temos citado nestas reuniões que, ao longo dos últimos anos, nos últimos 7, 8 anos, a média dos salários em Portugal aumentou 21% em termos acumulados, e o preço da habitação por metro quadrado aumentou 117%. Em termos acumulados, mais do que duplicou. E se falarmos de Lisboa, praticamente aumentou 2,5 vezes. E isto é um problema. Se eu tiver muitas casas para arrendar e o preço da habitação aumentar, acho que não é uma má notícia para mim, mas é uma má notícia para o país. E está a ser. E eu queria colocar esta questão. E relativamente a um outro tema que não foi colocado ainda, mas que está, digamos, nos anúncios feitos pelo Governo, eu diria que esta questão do arrendamento compulsivo, vou mesmo terminar, esta questão do arrendamento compulsivo, eu acho que é mais o que se tem dele falado do que o que se vai ver depois. Cá estaremos para ver. Obrigado, cá estaremos para ver. Mas o que eu gostava de ouvir o vosso comentário é sobre, já nem tenho tempo para citar a quantidade de benefícios e medidas no âmbito fiscal para beneficiar do nosso ponto de vista, principalmente os fundos de investimento e os grandes detentores da propriedade fundiária nessa matéria. Muito obrigado. Obrigada. Sr. Dr. Luís Menezes Leitão, Presidente da Associação, são 15 minutos para responder às questões todas em conjunto. Procurarei responder na medida do possível, são muitas questões. Quanto a esta questão, a situação é esta. Nós temos vindo, precisamente, eu devo dizer, quanto à intervenção da doutora Márcia Passos, eu concordo integralmente que, de facto, o grande problema que nós temos entre nós é a política do arrendamento. Ou melhor, os completos zigue-zagues nesta política de arrendamento, porque nós, efetivamente, tivemos uma
lei que liberalizou o mercado de arrendamento, tivemos um período de transição que estava em curso e que o Governo não suspendeu imediatamente quando tomou posse, podia ter dito como fez com a TAP, olha, nós vamos reverter tudo, não concordamos com nada, mas não, disseram, sim senhor, isto é para continuar, podemos haver prorrogações, mas isto um dia acabará. E previa-se também o subsídio aos inquilinos, que resolveria o problema dos inquilinos com carência económica, mas a verdade é que nada disto foi feito. E foi sempre adiante, e agora é que se volta atrás, porque não deixa de ser curioso que este Plano Nacional de Habitação continua a dizer, sim senhor, vamos terminar com o período transitório do know-how, como estava no orçamento para 2022, e vamos finalmente lançar o subsídio aos inquilinos. Isto está aqui no Plano Nacional de Habitação, o que mostra, de facto, efetivamente, os zigue-zagues como nós temos relativamente a este tipo de indicações. E, precisamente por isso, a nós parece-nos que, efetivamente, nós temos, de facto, uma grande desmotivação dos proprietários, porque não conseguem entender, aliás, porque isto nem aparece com um debate público, o que se passa. Eu posso dizer que na minha associação eu tenho pessoas que lá chegam e dizem, tenho aqui um contrato que celebrei por 2 anos. E pergunta quando é que pode acabar com o contrato. E eu digo, olha, temos muita pena, mas o Governo fez sair uma lei, o Parlamento, para ser mais exato, mas foi proposta do Governo, a dizer que agora os contratos para a habitação são por 3 anos e os comerciais por 5. E as pessoas perguntam, mas eu assinei um contrato e podem alterar o contrato? As pessoas não entendem isto. Portanto, aliás, habitualmente isto só sucede no arrendamento, porque em quase todas as outras questões, as leis do contrato são a lei que vigora no momento da sua celebração, precisamente, mas no arrendamento é sempre aplicado com eficácia retroativa e as pessoas não têm confiança neste caso. E porque se alguém diz, olha, em consequência disso, você perdeu a oportunidade de denunciar quando estava previsto e agora só pode denunciar daqui a 4 anos, quando ele precisa da casa hoje, bom, isto lança naturalmente a maior perturbação. E precisamente por isso é que nós temos, neste caso, estas situações muito preocupantes. Quanto à questão que colocou em termos de quartos, eu devo dizer que uma das questões que nos preocupa, e nós achamos que todas estas propostas têm, como aliás as anteriores, tudo o que se passava neste quadro e como se vê a sua própria inexecuibilidade, porque, como já dissemos que a lei de base de habitação era um ataque aos proprietários e também dissemos que era inexecuível. E como é inexecuível está à vista, porque diz o artigo 17, número 2, diz que este plano tem que cumprir estes requisitos e que deve ser feito de 5 em 5 anos. E a verdade é que é apresentado o plano e 6 meses depois já está desatualizado. Portanto, isto mostra bem, de facto, como é que nós estamos quanto a isto. Quanto à situação dos imóveis em termos de quartos, isto também tem a ver, de facto, com uma questão que está nos anúncios do Governo, quer dizer que se houver sobreocupação do imóvel, o proprietário tem que arranjar habitações para toda a gente que lá está. Portanto, ou seja, neste momento o que tivemos na moraria foi que um inquilino pegou num arrendamento comercial e meteu lá 20 pessoas, neste caso, e agora o proprietário é que é responsabilizado. Isto é uma coisa perfeitamente loucura, quando nem sequer o proprietário tem possibilidade, face à lei do arrendamento, de controlar quem é que vive no imóvel, porque a lei diz expressamente que podem viver no imóvel toda a gente que vive com o inquilino em economia comum, portanto, se viverem 20 pessoas em economia comum, podem viver lá, face à lei do arrendamento, e um máximo de 3 hóspedes, a não ser que haja cláusula contratual em contrário. Portanto, neste caso, perante isto, vamos dizer, e o proprietário, como é que ele sabe quem é que o inquilino está lá a meter? E é o proprietário que é responsabilizado, que é isso que está. Isto é daquelas demonstrações de um ataque ideológico e um ódio profundo à propriedade privada, que é a única coisa que motiva este tipo de leis, porque não há nenhuma racionalidade nisto, como já iremos ver quanto a este tipo de questões. Bom, a questão que relativamente aqui quanto à questão dos quartos no alojamento local, eu acho que esta situação vai ser dramática, porque nós podemos dizer que é preciso não ter consciência disso. Grande parte do drama que foi a intervenção da Troika em Portugal, que levou a uma grande perda de rendimentos, foi de certa forma compensado com a possibilidade de criar alojamento local para quartos, de pessoas que não tinham mais nada a não ser o quarto que podiam pôr no alojamento local e conseguiam fazer um complemento de rendimento. Quando nós estamos neste momento perante uma inflação gigantesca que pode lançar outra crise económica, tirar às pessoas esta possibilidade é de facto também de uma violência indescritível. E isto não estou a ver em que é que isto resolve qualquer habitação, porque a pessoa está naquela casa, não vai lá pôr um hóspede no quarto, pelo contrário, no alojamento local consegue ter mais rendimento e não acho que haja assim tanto drama para este aspecto e precisamente por isso até dizer que os condomínios podem discutir tudo, isto de facto vamos ver quanto a esta questão. Bom, quanto à posição do Sr. Coordenador do PS, eu peço desculpa, não fixei o nome, tínhamos aqui a indicação, bom, diz-me que o plano, o problema da habitação atravessa toda a Europa. É verdade, mas não com a dimensão em Portugal. E o que se passa na dimensão em Portugal é, como foi dito, resultado de políticas erradas dos últimos 7 a 8 anos. Que nós dissemos precisamente isto. Quando surgiu a Lei Cristas, toda a gente critica, nós não conseguimos perceber porquê. A verdade é que as rendas baixaram em Portugal. E nós começamos a ver
escritos nas janelas, coisa que não víamos há muitos anos. O que, neste caso, a partir do momento em que isto foi revertido, deixámos de ver isto e voltámos a ver a falta de indicação. Precisamente por esse aspecto, enfim, em qualquer caso, como disse que a Lei de Bases de Habitação, que o pacote de habitação implicou outras medidas, mas eu pergunto, mas então para que é que serve a Lei de Bases de Habitação? Porque se nós, pura e simplesmente, temos uma Lei de Bases que manda aplicar um Programa Nacional de Habitação e dizemos, mas isto é para deitar fora, porque se estamos já numa sessão sobre a discussão deste programa e dizemos, mas vamos discutir outras medidas que não estão no programa e que são muito mais importantes, bom, que sentido faz isto existir? Que sentido faz esta Lei de Bases de Habitação? Que sentido faz todo este programa? Quanto a isto, nós sempre dissemos que não é com planos quinquenais à maneira soviética que nós conseguimos resolver o problema da habitação em Portugal. Isto tem que ser resolvido através do mercado. Só o mercado é que, de facto, tem estas condições e, precisamente por isto, nós achamos, neste âmbito, que tratar-se-ia, neste caso, quanto a estas indicações. Agora, quanto à situação do Parque Nacional Público para Arrendamento, bem, isto é uma coisa que é muitas vezes dita e que eu devo dizer que também parece que está totalmente enviesada ideologicamente. Faz lembrar o que se passou durante a pandemia, que parece que o setor privado não podia intervir no âmbito do tratamento dos doentes, só podia intervir o setor público relativamente a esta questão. E aqui o que vemos sempre discutir é que não, nós temos, a culpa disto é que temos um parque público insuficiente. Olhem para a Holanda que tem 40% ou para a Áustria que também tem. Bom, mas é preciso perguntar, e o que é que se passava em 1945? É que todas estas casas na Holanda e na Áustria estavam no chão, porque tinha havido uma guerra mundial que bombardeou todas as casas, o que obrigou a uma construção através do Plano Marshall com a intervenção do Estado, coisa que nunca existiu em Portugal. Felizmente, não tivemos uma guerra que lançou estes bombardeamentos gerais. Ora, perante uma situação deste género, nós não podemos querer, milagrosamente, que fazer com que as circunstâncias se alterem retroativamente. Eu digo o seguinte, porque nos outros países nós temos 40%, aqui temos 2%, e portanto 98% do setor privado. Ora, se o Governo diz o seguinte, não, mas nós queremos que passe para 5%, magnífico, seria uma subida de 150%. E essa subida de 150% levaria a que 95% continuasse a pertencer ao setor privado. Se julgo que é com o parque público se vai resolver o problema da habitação em Portugal, bem, enfim, estamos muito enganados quanto a isto e devemos dizer, relativamente a esta situação, enfim, o caminho tem seguido, fala-se dos tais 26 mil novos imóveis, enfim, eu ouvi referir agora este tipo de indicação, mas nós temos aqui também uns dados que nos diziam que o que é que se passou neste âmbito, relativamente a esta questão, que no mandato da coligação PSD-CDS-PP, em que tínhamos a Troika, o número de focos construídos por organismos públicos foi 4,7 vezes superior. E mesmo assim foi muito baixo, 278 por ano. E tínhamos o resgate da Troika. Nos 4 anos de mandatos entre 2015 e 2019, nós tivemos uma construção apenas de 59 focos por ano. Portanto, se é com este ritmo que são convencidos, vamos passar aos tais 5% e que isto vai resolver algum problema de habitação, sinceramente, com toda a franqueza, não me parece que isto seja possível e também não me parece que seja estalando os dedos que nós agora conseguimos, relativamente a estas questões, resolver este problema quanto a estas indicações. Bom, como é que os proprietários veem este investimento do setor público? Nós vemos muito bem, com certeza, agora não acreditamos é que seja suficiente, isso digo com toda a franqueza, e precisamente por isso, se dizemos para manter um investimento do setor público, nós vamos diabolizar o setor privado, bom, o resultado prático é que o setor privado foge. Portanto, ou seja, que não haja dúvidas nenhumas. Neste momento as pessoas estão em pânico no âmbito do arrendamento em Portugal. Já dizemos que é isto. Amanhã hoje há uma lei, depois amanhã tiram umas casas, depois de amanhã tinham um contrato de arrendamento, passa por isto. É que nem sequer os benefícios fiscais são respeitados. Porque há dias já surgiu uma nova notícia que o benefício fiscal das pessoas que arrendam há 5 anos já se perde na renovação. Já surgiu isso até. Portanto, ou seja, as pessoas, como é que alguém acredita nisto? Portanto, ou seja, as pessoas perguntam assim, mas se houver benefício fiscal, se eu fizer um arrendamento de 20 anos, alguém me garante que o benefício fiscal dura os 20 anos? Claro que não. Portanto, é evidente que este tipo de situações colocam relativamente a este caso, quanto a estas indicações, e por isso é verdade que as rendas subiram 42% nos últimos anos, é verdade também que grande parte resultou da quebra de confiança, porque nós achamos que o principal problema, ele já vai responder a outra questão que sucede aqui, a questão não é propriamente fiscal, é a questão de falta de confiança no regime jurídico do arrendamento. E isso é o fator que me parece muito mais decisivo que a questão fiscal. Bom, a questão do Sr. Deputado do Chega, Rui Peneda, que diz que
precisamente que o país vive um flagelo de falta de habitação? É evidente que sim, é evidente que devemos ter uma habitação digna para todos. É verdade também que não compete aos proprietários fazê-lo. Os proprietários têm, naturalmente, que colocar as pessoas no mercado, cumprem a sua função social para esta hipótese, agora não conseguem viver com rendas congeladas. E já se viu o resultado disto, nem com alterações ao arrendamento que são absolutamente catastróficas, porque a insensibilidade que o Governo demonstrou contra os proprietários, eu devo dizer que ficámos mesmo chocados quando surgiu a medida de dizer, não, nós limitamos a subida das rendas a 2%, mas depois compensamos no IRS. Bom, o que é que sucede? O IRS é pago em 2024 e os proprietários precisam de comer em 2023. E se tem, neste caso, nestas situações, uma limitação à renda, neste caso, quando a inflação está a disparar, deixam de ter dinheiro para fazer as compras de supermercado. Isto é, na prática, o que estamos a viver neste âmbito. E, precisamente por isso, é óbvio que, quando sucedem este tipo de questões, devo dizer que não ajuda, neste caso, as indicações, mas é verdade que a inflação é para todos e, portanto, nunca se devia ter quebrado, e isto foi também uma das causas do agravar da situação, um princípio que estava na Lei das Rendas desde 85, feita pelo Dr. Mário Soares, que eu ainda me lembro, tenho a idade para assistir a isso, o que o Dr. Mário Soares aguentou, em termos diziam que iria ser a calamidade se ele procedesse à atualização anual das rendas. A verdade é que ele, contra ventos e marés, estabeleceu que as rendas tinham que ser atualizadas anualmente e isso permitiu alguma recuperação do mercado de arrendamento que estava bloqueado. A partir daí, o que se passou foi este princípio que tinha mais de 30 anos foi quebrado agora pelo Governo, que veio dizer, não senhor, não se... E antes já tinha havido inflações muito superiores a esta. Recordem-se o que eram as inflações em 80, nunca ninguém veio pôr em causa o princípio da atualização anual das rendas. Este Governo pôs em causa isso. E quando pôs em causa isso, pôs em causa, de facto, a confiança que os proprietários têm, porque amanhã receiam que hoje é 2%, amanhã é 0%, depois amanhã até pode ser menos de 5%, e, portanto, estamos aqui, neste caso, numa situação sem rei nem roque, em que ninguém respeita absolutamente nada quanto a esta questão. Quanto à posição do Sr. Deputado do PCP, Nuno Diniz, onde eu percebi... Sr. Deputado Filipe Melo e Sr. Deputado Bruno Dias. Bruno Dias, peço desculpa, eu escrevi aqui, Bruno Dias, peço desculpa. Portanto, neste caso, quanto à proposta do Governo sobre o PNH, eu, de facto, é verdade, não sei se está a aplicar o PRR, seguramente que não se está a aplicar o PNH na Lei de Bases de Habitação. Isso parece-me claro, isto é um conjunto de vaguidades, nada está concretizado, até se devia dizer programa de calendarização, diz tudo até 2026. 2026 é o fim do programa. Onde é que está a calendarização? A meu ver, não se coloca neste âmbito. Precisamente aqui, quanto ao problema disto da habitação estar a tornar um subproduto da especulação imobiliária e financeira. Bom, isto não sucede com os proprietários que nós representamos. Nós representamos pequenos proprietários. E como calculam os pequenos proprietários, a única coisa que fazem é colocar a sua casa no mercado de arrendamento por melhor preço. Não estão provavelmente a especular e muitas vezes têm apenas um complemento de rendimento se tiverem alguma coisa aqui. Nós não estamos a falar de grandes fundos imobiliários que não representamos. Portanto, ou seja, neste caso aqui, e devemos dizer, muitas vezes vemos até políticas que afetam menos os fundos do que afetam efetivamente os proprietários. Precisamente por isso, quanto a este ponto, a nossa posição é que temos que olhar para as pessoas que existem. Nós estamos aqui a falar de pequenos proprietários em que se lhes disserem que a renda só sobe 2%, eles vão dizer que não têm dinheiro para comer. Portanto, ou seja, que é no fundo aqui a situação que existe e é isto que os senhores deputados têm que ponderar e não propriamente a questão ideológica, dizer os especuladores e o senhorio que vive da especulação. Quanto à questão do arrendamento coercivo, enfim, eu já vejo muita gente dizer que o arrendamento coercivo fala-se muito e nunca se vai aplicar. Mas eu sou jurista e digo o seguinte, eu nunca aceito que haja uma coisa na lei que eu acho que viola os direitos fundamentais das pessoas com o argumento de dizer que nunca a vamos usar. Porque esse tipo de argumento já muitas vezes ocorreu e é um argumento muito perigoso. Precisamente por isso, dizer, não, isto olhamos para o lado, isto nunca se vai ser aplicado, não. Isto, sinceramente, a nossa posição é que se está na lei, pode ser aplicado. E, precisamente por isso, acho que os proprietários têm que estar atentos e têm que se defender, sejam imigrantes, sejam titulares de segundas residências, porque o que está na lei é de uma violência brutal, que é receber uma proposta que não se pode recusar, portanto, ou seja, que é no fundo isto, em 10 dias, e se não for respondido em 10 dias, está a casa, se não houver 90 dias nenhuma alteração, está a casa arrendada. Ou numa sociedade como a União Europeia, em que a gente anda a viajar por todo o lado, meus senhores, isto, e depois se meter lá um inquilino, quem é que o tira de lá? Isso é logo a questão que existe, é que isto não é aumentar o IMI, que foi aumentado mal, e deve-se dizer, tivemos casos, infelizmente, em Portugal, em que a Associação teve que intervir, de uma Câmara que disse, eu tenho aqui uma lista de todos os imóveis que estão devolutos. Amanhã está o IMI triplicado para todos eles. E nós perguntamos, isto é assim, audiência prévia, onde é que isto está? E foi logo revogado e voltou para trás e nunca mais ouvimos falar disso. Imagina o que era isto com rendimentos coercivos. E com pessoas metidas lá dentro das casas, não dos proprietários que estão na Holanda ou na Áustria, como se coloca assim, e que chegam cá
cá e vêm a casa arrendada a um estranho sem conseguirem fazer nada. E por isso eu digo, estas coisas não podem estar na lei do nosso país, até porque isso descredibiliza o nosso país a nível internacional. É só isso que eu diria. Muito obrigado, penso que respondi a todas as questões. Muito obrigada, creio que sim. Agradecer naturalmente ao Dr. Luís Menezes Leitão, mas também a presença da Dra. Luísa Gomes Pedro. Agradecer à Associação dos Municípios Proprietários por ter feito a sua exposição, obviamente as respostas também às questões que os senhores deputados colocaram. Dizer, e naturalmente tenho dito sempre nestas audições, dizer à Associação que naturalmente se quiser fazer chegar algum contributo por escrito ou naturalmente... Será então distribuído pelos senhores deputados. Embora deva dizer, nós concentramos no Plano Nacional de Habitação, julgamos que é sem problema. Da audição, por isso. Mas sem qualquer problema. De facto, ao início, o grupo de trabalho estava limitado ao tema do Plano Nacional de Habitação e, portanto, fizeram muitíssimo bem. De qualquer forma, terão, por isso é que, como sei que o contributo que trouxe foi sobre o Plano Nacional de Habitação, por isso é que dizia, se quiserem aproveitar a oportunidade de fazer chegar um outro contributo, ou eventualmente durante o período em que o grupo de trabalho da habitação estiver a funcionar, para algum assunto, algum pedido de audiência, estaremos sempre disponíveis e, portanto, terminar nessa nota. Voltar a ouvir, também estamos sempre disponíveis. Pronto, agradeço. As senhoras e os senhores deputados ainda ficaremos mais uns momentos juntos no resto da nossa reunião, mas agradeço muito a presença.